A gente está falando aqui sobre TOD, transtorno opositor desafiante de autoridade, sob uma perspectiva farmacológica, né? Então, até um pouquinho atrás, a gente estava falando de TOD com comorbidades, eu estava falando a vocês sobre a abordagem das comorbidades. Agora nós vamos falar do TOD puro. Então, quando você tem uma criança que só tem transtorno opositor desafiante de autoridade, você vai pensar nos neurolépticos, nos antipsicóticos, né? Então, observem o slide que eu estou mostrando aí para vocês. A gente, pelo menos para ter uma ideia sobre isso, a gente tem que lembrar que os antipsicóticos eles se dividem em dois grandes grupos. Então a gente tem os antipsicóticos típicos e os antipsicóticos atípicos, né? Os antipsicóticos típicos, os neurolépticos típicos, eles têm mais efeitos extrapiramidais. Efeitos extrapiramidais também um pouco mais para frente, quando a gente for falar especificamente sobre efeitos colaterais de fármacos, nós vamos abordar isso. Mas por enquanto, então os antipsicóticos típicos, eles têm mais efeitos extrapiramidais. Os antipsicóticos atípicos, eles têm menos efeitos extrapiramidais e também têm menor impacto sobre a prolactina, né, sobre a hiperprolactinemia. Bom, quando a gente fala ali sobre os antipsicóticos típicos, que vocês estão vendo no slide, a gente também pode subdividir, do ponto de vista farmacológico, essas substâncias em antipsicóticos típicos de alta potência e antipsicóticos típicos de baixa potência. Pessoal, percebam que essa potência não tem nada a ver com potência sedativa, porque geralmente as pessoas pensam, se ele é mais potente, ele vai sedar mais o indivíduo, né? Na verdade é exatamente o oposto, né? Então vejam lá, os antipsicóticos típicos de alta potência, eu coloquei dois exemplos ali para vocês, o haloperidol e a flufenazina, né? Eles são menos sedativos do que os de baixa potência, por outro lado, eles têm maior efeito sobre os delírios. Um pouco mais para frente também no nosso curso, quando a gente estiver falando sobre a esquizofrenia, nós vamos esmiuçar a questão de delírio e alucinação. Mas para esse momento, guardem o conceito. Os antipsicóticos típicos de alta potência, eles são menos sedativos do que os antipsicóticos típicos de baixa potência. Eles são menos sedativos, mas eles são mais, olha o termo que eu usei ali, deliriolíticos, né? Esse termo não existe, na verdade. Deliriolíticos é diminuição de delírio. Então, ele tem muito efeito sobre delírios e alucinações, sobre sintomas positivos, né? Já os antipsicóticos típicos de baixa potência, eu coloquei ali exemplos para vocês, a clorpromazina, a levomipromazina e a tioridazina, eles são mais sedativos, eles são de baixa potência, mas eles são mais sedativos. Muito bem, como que basicamente esses antipsicóticos típicos eles agem? Vejam lá, o mecanismo de ação. Eles bloqueiam receptores D2 de dopamina. Por quê? Porque muitos dos sintomas positivos desses transtornos neuropsiquiátricos, aqui nós estamos falando de TOD, mas poderíamos estar falando da esquizofrenia também, muitos desses sintomas positivos, eles são decorrentes de um aumento da atividade dopaminérgica em qual sistema? Naquele que a gente discutiu quando a gente estava falando dos critérios diagnósticos, no sistema mesolímbico. Então, aumenta a atividade dopaminérgica no sistema mesolímbico, aumentam os efeitos positivos, os efeitos exteriorizantes dos transtornos neuropsiquiátricos. Bom, é muito comum quando a gente vai começar com um antipsicótico que as famílias perguntem sobre efeitos colaterais, né? Isso é uma dúvida frequente, é uma dúvida... Toda consulta, quando você vai começar com medicamentos, as famílias vão querer saber disso. Então, eu coloquei ali os principais. Drogas antipsicóticas, pessoal, têm muito efeito colateral, mas na sua grande maioria, quando a indicação é correta e a dose é adequada, os efeitos colaterais ou eles não existem ou eles são altamente tolerados por essas crianças. Vejam lá quais são os principais, isso você vai ter que saber decor para discutir com a família, né? Então, primeiro, constipação intestinal e retenção urinária. Às vezes a criança começa a ter escapes urinários. Por quê? Porque a bexiga começa a encher muito, porque ela está com retenção urinária, e aí a bexiga começa a fazer pequenos espasmos, e a mãe começa a dizer assim, olha, meu filho está perdendo xixi, então de vez em quando escapa um pouco de xixi, ele está brincando, escapa um pouco de xixi. Então, retenção urinária. Boca seca, aumento do apetite, esse é o efeito colateral que as famílias mais referem, porque se você não passar essa orientação adequadamente, a criança vai ganhar peso e a família vai se incomodar com esse efeito colateral. Outro, aumento de prolactina, então a hiperprolactinemia, que pode levar à galactorreia, então aumento do volume da mama, inclusive com produção de substância de galactorreia, né, de leite ali.
Sonolência em doses mais altas pode ter um discreto efeito hipnótico. Hipotensão postural, então quando o indivíduo está sentado e levanta, ou está deitado e levanta rapidamente, ele pode ter um pouco de vertigem por conta dessa hipotensão postural. Amenorreia nas adolescentes meninas, né, nas mulheres, amenorreia, abolição da menstruação, e a redução da libido em doses mais altas, assim como muitos antidepressivos também, os antipsicóticos em doses mais altas podem também diminuir a libido. Vejam ali, pessoal, os antipsicóticos atípicos agora, eu falei para vocês, eles são atípicos, eles têm menos efeitos extrapiramidais e eles aumentam menos a prolactina, o que em algumas circunstâncias pode ser muito, muito importante. Existem algumas pessoas que são altamente sensíveis a neurolépticos, então quando você coloca um antipsicótico, rapidamente a prolactina sobe muito, né? Quais são alguns exemplos de antipsicóticos atípicos? Então, a risperidona, a olanzapina, quetiapina, clozapina, o aripiprazol, eles são os mais utilizados, na verdade, hoje em dia na prática clínica, né? Qual é o mecanismo de ação? O mecanismo de ação dos anteriores, dos típicos, era bloqueio de receptores D2 de dopamina. Dos atípicos, bloqueio de receptor de serotonina. Olha que interessante isso. Bloqueio de receptor de serotonina levando a um estímulo na liberação de dopamina, só que essa dopamina ela vai competir em outras áreas pelos antagonistas de receptores D2 de dopamina. Então é um outro mecanismo de ação que faz com que os atípicos tenham menos efeitos colaterais do que os típicos.